As normas. Bom dia, bom dia, bom dia. Está no ar mais um Café com Notícias, nessa sexta-feira, aqui em Porto Alegre, chuvosa, começando a chegar o nosso inverno. Sofia Cavedon, minha querida deputada estadual, tomando mate. Agora Sim. O pessoal de fora entende, porque eu anuncio que está frio e o mate faz sentido. Quando eles nos veem na praia com mate, eles não têm a menor noção do que a gente está fazendo. Bem-vinda, Sofia. Uma alegria conversar com você de novo. A alegria é minha. Doutor Armando de Negri, que a pessoa junto comigo que mais aparições faz nas minhas redes sociais, porque o Armando virou nosso consultor semanal para todos os temas relacionados à questão sanitária. Fico pensando, Armando, cada vez novos problemas, né? Então, toda semana, novas decisões dos gestores. Sempre novidades. Sempre novidades. Pouquíssima estabilidade na análise da crise, né? Exatamente. E muito bem-vinda, minha querida amiga Antônia Pellegrino. Fiquei muito feliz de poder contar contigo. A Antônia é uma das feministas mais atuantes do nosso país. Como ela nunca apareceu nas minhas redes, eu vou fazer uma apresentação mais especial, né, Sofia? Porque tu e o Armando toda hora tem conteúdo, sobem nas redes. A Antônia é uma querida amiga minha, dentre várias coisas. A Antônia é roteirista, trabalha na cultura, né, que é um setor que a gente tem muita coisa para debater. A Sofia tem sido a deputada estadual que apresenta legislações nesse sentido de proteção aqui no Estado. Mas de todas as iniciativas da Antônia, a que eu mais gosto é uma que ela comanda com uma outra querida amiga minha, Manuela Micos, que chama-se Agora São Elas. A Antônia pautou o mundo do jornalismo e da comunicação sobre a ausência de mulheres nos espaços de formulação de opinião. E é uma realidade que foi drasticamente transformada depois que o Agora que São Elas surgiu. Então, muito bem-vinda, Antônia. Muito feliz por Obrigada. Com a gente. Prazer estar aqui com você. Uma alegria conversar 9 da manhã com essa cara de sono da pandemia. O que eu gosto é que a única que fica tomando café no meu Café com Notícias sou eu, porque eu acho que eu sou a maior cafezeira da pandemia. Eu tomo uns 4 litros por dia, né? Então, eu estou sempre tomando. As pessoas falam, se é Café com Notícias, é Café com Notícias, é comentários da noite, café. Sempre tem o café, o que muda é o assunto. Eu vou começar, Antônio, a gente teve várias mudanças nos decretos aqui no Rio Grande do Sul. Para que tu entendas, Antônio, o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, basicamente liberou geral, né? Porque a hora que libera bar, restaurante, shopping center, libera geral, na vida real é isso, mesmo que se imponham restrições, como bem disse o dono de um restaurante importante aqui da cidade, não dá para comer de máscara, né? Então, a hora que abre, né? Mesmo que se obrigue a entrar com as máscaras, as pessoas circulam sem. Mas eu queria começar por esse assunto. Eu quero começar, já que eu tenho a Sofia e a Antônia aqui, por um outro tema. Eu quero começar debatendo com vocês as medidas ou a possibilidade de nós construirmos medidas de enfrentamento à violência contra a mulher nesse período, né? Porque à medida que a pandemia vai se agravando, a gente vai vendo, nós passamos a marca dos 20 mil óbitos ontem, né, Armando? E medidas como essas são adotadas, ou seja, libera geral, a gente tem uma perspectiva de ficar mais tempo isolado e mais vulnerável economicamente. E essa equação é a equação, né, mais terrível para a vida das mulheres, porque as mulheres com vulnerabilidade econômica não conseguem sair de casa, né, Antônia? E dentro de casa não estão seguras. Então, eu queria que a gente começasse, eu vou pedir para a Antônia, que está chegando na casa, começar falando sobre esse assunto, porque a gente tem que comprar tantas brigas no Brasil de hoje, né? A gente tem que defender a ciência, tem que defender o isolamento, tem que dizer que não dá para tomar cloroquina. São tantas as batalhas que, mais uma vez, a vida das mulheres, né, fica em segundo plano, fica, digamos assim, não está no centro das discussões do Brasil. Vencer ao aumento do feminicídio dentro dos resultados nefastos, digamos assim, da epidemia. Antônia. Então, assim, eu acho que tem um ponto aí que é importante. A gente aqui no Brasil teve a chance, por a gente ter recebido a pandemia um pouco depois, né? A gente teve a chance de ver algumas coisas que iam acontecer. E uma dessas coisas era o aumento da violência contra a mulher e o aumento do feminicídio. Então, a gente teve um relativo curto, mas a gente teve uma janela temporal aí para se organizar e tentar
prevenir o pior. Obviamente, a gente não fez isso, claro, né? A gente sabe que desde o governo Temer, né, o desinvestimento nas políticas de proteção da mulher, né, o próprio ministério que vira secretaria, houve uma precarização crescente. Essa precarização crescente, aliada a uma estrutura, né, um problema que é estrutural, que é a violência contra a mulher, que já é um velho conhecido nosso, fruto de uma sociedade extremamente machista, patriarcal, racista. Quando essas coisas se fundem nesse momento, a gente tem um agravamento galopante desse problema e sem ter para onde correr, né? Porque as mulheres confinadas, sem salário, sem ter para onde correr do seu agressor, meninas, essa situação eu acho ainda mais dramática, das meninas abusadas, né? A cena do abuso, a cena do estupro, a cena é a casa, a gente sabe disso. Né? A família, o pilar central é a família brasileira. Então, essas meninas confinadas com seus agressores, completamente sem ter para onde ir, sem ter opção. E isso que você falou, Manu, foi uma coisa que eu percebi muito. Assim, a gente lá no Agora Que São Elas lançou uma campanha chamada Vizinha, Você Não Está Sozinha, para falar sobre uma rede de solidariedade entre mulheres, uma rede de atenção, né? Então, você está apanhando, eu estou ouvindo, e você pode contar comigo, tinha um negócio de um laço para amarrar, enfim, era uma coisa... uma ação muito limitada, mas com esse objetivo de criar essa rede de atenção e de acolhimento. E o que a gente percebeu, a gente já fez várias campanhas, né? Você mencionou a história da imprensa, a gente percebeu que teve uma adesão muito, muito baixa em relação a outras campanhas que a gente já havia feito. E o que a gente identificou como problemático é justamente isso que você falou, é como se houvesse uma quantidade tão gigantesca de problemas, a gente está voltando a ter que lidar com a fome. Então, o problema da violência contra a mulher, ele passa a ser um problema secundário, né? Ele volta a ser secundário, ele não precisa ser tratado nesse momento. E aí tem uma questão da notificação, que eu não sei como é que está acontecendo aí, mas houve estados, né? No Rio disparou, mas houve estados em que começa a ter uma subnotificação, porque como é que você vai denunciar se você está em casa com seu agressor? Então, se não tem número, se não tem dado, não precisa não precisa pensar política pública emergencial nesse momento. Então, é uma catástrofe mesmo. Agora, eu tenho, né, observado, lido o noticiário, a sensação que eu tenho, trazendo aí o repertório da dramaturgia, é que a gente está no começo do segundo ato, né? O que a gente viveu até aqui, esses primeiros 2 meses, são o primeiro ato dessa história. A gente, agora, quando começa a bater, né, da semana passada para essa, dobra o número de casos, de óbitos notificados por dia, você entra numa aceleração de mortes. Então, a gente agora está começando o pior. Quanto tempo isso vai durar? A gente não sabe, porque a gente está no escuro. Então, quando é que isso vai passar? Outubro? Imagina essa situação, a precarização cada vez mais crescente. Quem tinha que fazer doação, quem tinha dinheiro para doar, já doou, não tem mais de onde tirar. Então, o que vem pela frente não sei, a barbárie total, é o desamparo. A Antônia, Sofia, ela fala da precarização, né? Então, a violência e a precarização do serviço público, da atenção, da possibilidade da gente atender a essas mulheres e a outros, e as pessoas, né? Quando a gente fala que a gente está no escuro, a gente está no escuro porque não tem teste, a gente está no escuro, não tem nem ministro da saúde, né? Hoje o responsável pelos protocolos do SUS pediu demissão, né, Armando? Pediu para sair, porque não vai se submeter ao protocolo da cloroquina. Eu ouvindo esse final da fala da Antônia, Sofia, eu queria colocar mais um item na tua reflexão. Quando a gente vê a retomada dos serviços aqui no Estado, né, a gente não vê o outro lado, que é o servidor público.
Em Porto Alegre, a gente tem tido denúncias sistemáticas sobre isso, né? Enfim, eu não sou mais deputada estadual, eu fui na legislatura passada, mas imagino que se reproduzam, que seja muito similar às denúncias dos servidores. Então, aqui a gente tem servidor da FASC testado positivo, FASC é assistência social da cidade, Antônia, testado positivo, que os colegas não são testados depois, a gente recebeu essa denúncia essa semana, né? Até da Jusemara, nossa amiga comum. A gente tem os ônibus superlotados, então esses servidores trabalham sem nenhum controle público sobre o sistema de transporte. A gente tem as servidoras do MESF, né, que estão, inclusive, sem vale alimentação, os profissionais da saúde da cidade. Então, de um lado, a gente tem a violência doméstica contra a mulher e a gente tem essa violência institucional contra os serviços e os servidores públicos, que é também uma violência direcionada, sobretudo, às mulheres, Antônia, porque quem cuida na assistência são mulheres, né? Na educação, as demitidas, né, Sofia, dos convênios, a tentativa reiterada, mulheres. Quando a gente pega na saúde, né, 90% das profissionais mulheres. Eu queria que tu incluísse isso nesse início da nossa conversa. Bem, Manu, obrigada. Eu fico feliz de estar aí com a Antônia e com o Armando, muito feliz. E dizer para vocês que a gente começa agora, a Maria do Rosário aprovou um projeto de lei dela no Congresso, acho que a gente agora começa a ter alguns resultados de ações de mulheres na política. E que se deram conta, e lá desde o início, os números depois foram confirmando, nós sabemos, né? O que a Antônia disse, nós sabemos onde é a maioria dos casos de violência contra a mulher. E nós entendemos que, eu entendo, Manu, que nós temos que colocar nos kits, nos ranchos, nas cestas básicas, ou seja, devia ter sido já desde o início uma política, né? Cuidar do tema da fome, tema da renda, e o tema da violência contra mulheres e meninas, como a Antônia diz muito bem. Nós estamos com um projeto de lei aqui, vamos ver se agora, ontem nós votamos, a Assembleia vota normal, semana que vem, de valorização das mulheres e das meninas, porque desde que fui para a Câmara e comecei a ser cobrada a atuar mais nessa questão de gênero, eu digo, não, eu quero atuar, porque a gente, mulher, vai para a política e começa a dizer, tá aí as mulheres, né? E é bom, eu não vim da trajetória da luta feminista, eu vinha da organização da educação, que pouco debatia. Incrível, né? Uma maioria mulher. Na década, né, Sofia? Exatamente. Imagina, a maioria mulheres, elas são muito, muito marginalizadas, vamos dizer assim, enquanto profissionais, porque elas assumem. Bem como a Manu já disse desde o início aí, o café da manhã, quem é que está acordado, né? A maioria das professoras da educação básica, elas estão em casa e assumiram filhos, assumiram a escola homeschooling dos filhos, estão fazendo a comida, estão gerenciando o parco orçamento. Então, elas sempre disputam com muito menos condições ser a diretora da escola, né? Por que os homens são tão poucos e são a maioria diretores, sempre passam pela direção e vão para os melhores postos. E mesmo assim, essas classes, né, não discutiam a questão de gênero. Então eu comecei a discutir como é que nós vamos atuar lá, Antônia, na origem do sexismo, do machismo. E nós entramos nessa pandemia exatamente com uma reação dos movimentos conservadores, né, fascistas, entrando com escola sem partido, retirada de educação sexual da escola, repressão, filme o seu professor. Impressionante, nós não estamos num momento em que a gente vinha num avanço de mudanças de políticas públicas. Então, estar na cesta básica, esse enfrentamento não era esperado, não são os governos que estão aí, não é Damares, né? Não é o nosso governo aqui, Leite, que não tem nada. Não tem nem assistência social, infelizmente, né? Nem trabalho em atuação da assistência social. Mas o que eu quero dizer, então, é que nós precisamos emancipar estas mulheres todas, que eu concordo, tem uma outra violência sendo feita contra as mulheres professoras, que é esse assédio. Agora, sim, ó, todo mundo tem que ensinar, tem que ter proeficiência em casa, vocês têm que fazer chegar alguma coisa via internet, via Skype, via isso, via aquilo, tem que demonstrar, tem que fotografar, qual é, afinal... Mas para um pouquinho, além de tudo, tem empobrecimento brutal das mulheres professoras, né? Brutal. Agora que no Rio Grande do Sul, em abril, foi aplicado um novo plano de carreira que reduziu nominalmente salário.
foi aplicado descontos de previdência em professoras, na maioria mulheres aposentadas, idosas, de 70, 80 anos, agora passaram a contribuir mais para a previdência, tiveram retirado recursos. Então, assim, o drama financeiro está muito pesado para as mulheres, eu imagino na relação machista dentro de casa, né? Então, nós precisamos falar muito disso para empoderar as mulheres, para saber que elas não estão sozinhas, mas fundamentalmente para ter política pública, né? Eu acho que tem que ir livro para casa, os livros juntos com as alimentações que estão sendo compradas, né? Livros que falem da emancipação das mulheres, livros que circulem na mão de meninas e estudantes. Acho que tem várias estratégias e que nós, para essa fase seguinte aqui, podemos atuar, e eu espero aprovar meu projeto agora, na sequência, que são diretrizes, porque já que a escola tem que chegar em casa, eu entendo que tinha que estar chegando com esse tipo de mensagem, né? A escola precisa problematizar as relações desiguais, sexistas, e que colocam a mulher como objeto, né? Como menos livre, com menos condição de liberdade e autonomia. E o tema da renda, eu acho que a gente podia fazer um levantamento, porque eu acho que foi votado, foi a mulher arrimo de família, R$ 1.200, a gente está, hoje ainda vamos conversar com a Paola às 11, nós queremos saber quantas mulheres, afinal, receberam R$ 1.200, porque isso dá poder à mulher. E esse é um tema, né, Sofia? Ontem eu conversava com você sobre isso, a ausência de informações sobre o pagamento da renda básica emergencial, Antônia, faz com que, não que aqui estivessem tentando fazer, mas impossibilita que políticas sejam feitas, porque tu precisa saber, tu precisa ter o mapa das cidades para poder fazer busca ativa, por exemplo. Né? Qual é a situação de vulnerabilidade das mulheres com as suas crianças, as professoras, as diretoras sabem isso, né, Sofia? A gente, quando distribui alimento lá no instituto que eu presido, uma das nossas referências são as escolas. Como a gente não entrega para as famílias, a gente vai na escola, a escola diz, que eu tenho 50 que precisam desesperadamente. Então, existe uma rede, uma estrutura nas cidades, né, imagino eu, que podem ser reativas, se a gente tem acesso às informações. Eu estava rindo quando tu falava do livro, Sofia, porque eu brinco. Nós que somos mais velhos, antes do cartão de ônibus, a gente lembra que no centro ficavam vendendo vale, lembra? Que era compro vale, vendo vale. Aí eu brinco que a minha palavra de ordem é vendo livro e compro cesta, porque a gente tem que comprar cesta básica com o recurso da venda dos meus livros. Armando, doutor Armando. Tá ouvindo, Armando? O teu microfone tá dando desligado aqui para mim. Estou ouvindo, sim. Desde o início das liberações aqui no estado, a gente tem levantado essa questão das trabalhadoras mulheres, né? Porque o prefeito liberou primeiro 147 mil trabalhadores, a gente não sabe onde as trabalhadoras deixam os filhos, porque metade dessa mão de obra, em tese, é feminina, e a responsabilidade de cuidar das crianças é quase sempre das mulheres na nossa sociedade. Mas essa semana, a mudança foi brutal, né, Armando? Porque a abertura de shoppings e bares e restaurantes significa, na capital, por exemplo, a maior parte dos empregos que a cidade tem, né? Nós somos uma cidade de serviços, então se a gente pensa em bar, restaurante, shopping, lojas, né? A gente está falando de quase todos os trabalhadores, os trabalhadores intermediários, assim, voltando à ativa. O que a gente pode esperar disso, Armando? Desculpa, eu estou com o Antônio na cabeça por causa da Antônia. O que a gente pode esperar disso, Armando? A gente fica olhando, né? A gente fica assistindo aqui o crescimento da curva do Brasil. A gente chegou a 10 mil óbitos há pouquíssimo tempo. Ontem a gente já chegou a 20 mil óbitos. Eu fico pensando, será que numa semana nós teremos 40 mil óbitos? Né? O que vai acontecendo, que a sociedade vai normalizando isso? Eu recebi uma mensagem agora, Antônia, que a gente fica naquela que você não sabe se ri, né, ou se chora do drama, de uma trabalhadora dizendo, vou até tentar ler a mensagem dela, ela diz, olha, eu trabalho num shopping, né, tá aqui, ó, eu trabalho num shopping, aqui na nossa cidade, numa loja de depilação, e eu estou impressionada, a urgência das pessoas para se depilar fez uma fila. É verdade, eu ri, né, quando eu vi isso, eu falei, olha, eu tive essa mesma sensação de vocês duas, eu falei, meu Deus do céu, eu trabalho, olha a situação da trabalhadora, eu trabalho porque eu preciso, mas eu estou horrorizada com a falta de noção das pessoas e com medo da exposição. Eu moro perto do trabalho e vou de Uber, mas as minhas colegas pegam ônibus, e os ônibus estão superlotados.
inclusive uma colega grávida. Então, assim, eu fico imaginando, né? É uma cena de horror. A trabalhadora é óbvio que está certa, né? Ela está desesperada, ou é fome, né? Ou é se proteger do vírus, essa maldita contradição que o Bolsonaro criou para o povo brasileiro, né? Ou vai trabalhar, ou dispõe a miséria, a indignidade, a vulnerabilidade total. Então, o que a gente pode esperar das próximas semanas, Armando? Pois olha, eu realmente chego no dia de hoje com um sentimento assim de tragédia em marcha, né? E a gente volta àquelas projeções iniciais do Imperial College, né, sobre o impacto da pandemia no Brasil, que falava entre 500 mil e 2 milhões de mortos, né? E vocês já imaginaram isso? Quer dizer, se isso se realiza realmente como tal, e um fator fundamental naquelas projeções era a combinação entre a redução, né, do isolamento, ou não adoção do isolamento, combinado com uma incapacidade de fazer a vigilância epidemiológica, ou seja, identificar os casos e bloquear, né, os contatos, e com isso conter a circulação do vírus, né? Como nós temos justamente essa combinação letal, né, quer dizer, nós temos um isolamento em franco desmonte, quando já não desmontado em várias regiões. E, por outro lado, uma debilidade, né, devido à carência histórica do nosso sistema de saúde, associado a uma redução drástica dos últimos anos, né, de recursos e de expansão, qualificação da própria força de trabalho, levando a uma situação de extrema fragilidade, né? Usando em homenagem aqui a Antônia hoje a questão da dramaturgia, ela diz: estamos no início do segundo ato. Eu concordo, mas de uma sequência de peças de teatro que vão crescendo em dramaticidade, né? Ou seja, eu dizia que nós estávamos aqui, homenageando o Orlando a semana passada, que nós estávamos no início ainda do primeiro quarto, né, numa partida de basquete. Mudanças dinâmicas de placar, e num processo de um jogo que a gente ganha ou perde em detalhes e muito rapidamente, né? Então, acho que nós estamos na metade do primeiro quarto, estamos no início do segundo ato de uma sequência de peças, né, teatrais trágicas, né? E é lamentável, né? A gente tem que chegar nesse momento, inclusive numa situação como a do Rio Grande do Sul. E aí tem uma coisa muito curiosa, né, Manuela? Nós estamos aqui nessa situação geográfica nossa que nos coloca entre a Argentina e o Brasil, de alguma forma, no sentido figurado do que significa hoje para boa parte do Brasil, né, um caminho que se acelera em direção a uma situação realmente trágica, e uma Argentina que, pela ação do Estado muito mais decidida, uma ação mais sensível do ponto de vista não só sanitário, mas sobretudo social e econômico, tem conseguido ter um outro desempenho, não é mesmo? Inclusive encarando uma função do Estado que é muito diferente da que o Estado brasileiro assumiu, e boa parte dos governos, né, os que nos afetam aqui, me refiro ao Rio Grande do Sul, que assumiu numa direção contrária. Então é muito curioso, né? Tem um deslocamento também entre o público e o privado, ou seja, em que sentido? O privado aqui entendido como a responsabilidade do Estado é diminuída em favor da liberdade, veja as palavras ontem do presidente, em favor da liberdade, nós permitimos que as pessoas, então, corram o seu próprio risco, e o Estado se isenta. É uma coisa incrível. Mas se a gente olhar em termos históricos, não é uma novidade, né? Nós temos um estado de exclusão social, essa é a marca histórica do Estado brasileiro. E quando a gente chega nesse momento crítico, em que a gente precisa de um Estado que ativamente intervém na sociedade para proteger, né, as mulheres da violência, como foi colocado, porque isso significa um aparato público, não um aparato de vigilância, um aparato de recursos, né, de separação, de proteção, etc., em circunstâncias muito complexas sempre. Quer dizer, eu preciso de um aparato sensível, um aparato preparado, um aparato em volume, em quantidade suficiente. E nós justamente temos hoje uma disputa, então, de uma tese histórica. Armando, tu desapareceu pra gente um pouquinho, vamos ver se tu volta. Bem na hora da disputa da tese histórica. Exato, estava no momento clímax da fala dele. Estava no momento importante. Volta, Armando! Nós continuamos na velha... Continuamos na velha e nova luta de classes, né? Vou aproveitar enquanto o Armando está fora para colocar, Manu, sobre esse tema,
que está sendo chamada em Porto Alegre, uma carreata amanhã, segunda-feira, das escolas infantis privadas. Não sei se vocês sabem, eu estava até olhando aqui no Face da vereadora Cláudia, porque ontem... Felizmente não apareceu no grupo de escola infantil que eu participo. Não, pensa, Manu, mas eu tenho uma tarefa... Da nossa escola, não me constrange. Não, eu vi a Laurinha ali e assim, ó, fiquei tão feliz. Ontem me ligou uma proprietária de escola, dona de escola, a Luciana, e ela disse: Sofia, eu represento 150, nós não queremos, doutor Armando voltou, deixa eu contar isso para o senhor contextualizar, nós não queremos voltar, escolas infantis privadas, nós queremos só preservar os salários e o vínculo com as nossas trabalhadoras, os nossos pais e mães não querem trazer suas crianças, as escolas têm que ser as últimas a voltar, mas tem uma vereadora chamando uma carreata para segunda, e a gente precisa de ajuda, Sofia. E aí eu descobri que o Orlando Silva é o relator da MP 936. Ela me disse, tem um deputado, o Orlando. Ontem a gente discutiu ela aqui. Então, Então eu chamei uma reunião, eu liguei para o Elvino Bongás, falar com a Maria do Rosário, porque é o seguinte, essa medida provisória 936, infelizmente, ela reduz 30% do salário, que aconteceu com as educadoras de educação infantil em Porto Alegre, e que o município não quer complementar, que é uma vergonha, ganha dinheiro do Fundeb. Mas no caso das privadas, que os pais e mães retiraram as crianças pequenas e não vão pagar, porque as crianças, não correspondem a ano letivo, estão cuidando. E aí elas estão valorosamente mantendo os vínculos com a maioria dos educadores e com 70%. E o que tem no MP 936? Então, ela é o seguinte... é uma MP onde as pequenas empresas, elas colocam seus trabalhos, elas suspendem os contratos de trabalho e elas colocam nesta MP as trabalhadoras e trabalhadores e elas recebem do governo federal. Só que recebem 70% do salário, dependendo do valor e tal, tem um escalonamento, por 2 meses. Então, funcionou agora... Vamos aumentar o prazo, justamente. Exatamente. Foi a nossa discussão de ontem aqui. Como a medida provisória por causa da extensão... Né? Para o governo não é interesse votar. Exatamente. Então, a gente vai lançar uma campanha na semana que vem, tentando fazer votar o relatório do Orlando, porque minimiza impactos, né? A medida provisória está valendo e ela é ruim, né? Agora, o relatório inclui sindicatos na negociação, quer dizer, não pode ter demissão. Ótimo, olha aí. Porque a pressão individual é brutal. Inclui no sentido de tira, né, da possibilidade disso, de redução de salário, as mulheres em licença maternidade, né, que foi um olhar bem sensível do Orlando. Que beleza. Da particularidade dessas mulheres, né, em licença maternidade. Tem alguns pontos, a gente ontem discutiu, quem tiver nos assistindo tiver interessado, busca lá no de ontem, que ontem a gente fez um debate com as centrais sindicais, eu e o Rosseto, só com o Orlando, só sobre isso, só ele apresentando o relatório. Que bem. Foi de manhã no café? Foi. Deve ser votado na terça, o nosso esforço. Na terça. Pode falar. Maravilha. Então vamos largar essa campanha juntas e eu vou querer que o Orlando, não sei se ele vai conseguir terça-feira, eu pautei isso na Comissão de Educação, porque já que vai ter a passeata na segunda, a gente fez um belo debate, fez um documento enorme nessa semana sobre as escolas, que tem que ser as últimas a voltar, né? Porque são os grandes espaços. Aí eu pergunto ao doutor Armando e devolvo a palavra para ele. Está na mesma situação que eu, qual é o dilema histórico? Não, exatamente. Ai, Armando. Mas, Armando... Ele gostou desse negócio de linguagem cinematográfica, e aí ele entrou numa onda de filme de suspense. Suspense. Né? Deu gancho, corta. Fim de capítulo. Armando, esse conceito de super espalhadores, só para te deixar também essa ponte, né? Porque eu acho que escolas são super espalhadores, nós não podemos permitir a volta da educação infantil. Enfim, vai lá. Bom, mas eu dizia justamente que nós estamos nesse dilema entre uma dimensão pública, né, do interesse público, da resposta, né, aos direitos das pessoas no marco de um Estado que cumpra os seus deveres, versus uma ideia de
de uma dimensão privada, em que cada um vai encontrar uma saída. E na medida em que o Estado acelera, né, no caso nosso do Rio Grande do Sul, governo estadual, governo inclusive aqui da capital, acelera uma saída do processo do isolamento, ele transfere, baixo esse manto de uma ideia de liberdade, né, entre aspas, ele transfere responsabilidades, né? Ele diminui a pressão sobre a resposta do Estado e coloca na alçada das decisões e da atuação individual. Isso não é um movimento impensado, né? É um movimento que tem lógica, e uma lógica sustentada histórica, né? No marco ideológico, inclusive, dessas agremiações políticas, dessas lideranças que expressam isso. Então, não é uma questão menor. Onde é que está a nossa fragilidade para enfrentar isso? É que nós também, historicamente, não conseguimos construir uma imagem das proteções sociais como uma imagem integrada, que dispute no imaginário social, né, uma representação diferente da relação da sociedade e do Estado. Então, a gente sempre respondeu de forma pontual, uma espécie de resistência, né, um movimento de resistência, reivindicando elementos de proteção social, conquistando vários desses elementos, e a gente teve vários momentos importantes na Constituinte, né, na adoção da Carta de 88, nos nossos governos, né, nacionais, nos nossos governos aqui estaduais também, e locais, mas sempre foi uma imagem incompleta, né? A nossa disputa sempre foi incompleta. Então, isso deveria ser matéria importante de reflexão política para nós, ou seja, nós não podemos fazer uma disputa em pedaços, nós não podemos reivindicar, de um lado, né, a eliminação dos elementos do patriarcado referentes a uma série de dimensões da vida social, e, ao mesmo tempo, ter, por outro lado, uma vulneração geral, né, dos direitos do trabalhador, que inclui, obviamente, as mulheres em posição de maior fragilidade. E aí tem, inclusive, um problema da gente retirar do nosso discurso certas categorias que são da hegemonia conservadora, né, inclusive essa ideia dos vulneráveis, né. Tem uma crítica social pesada sobre isso, né? Se inventaram os vulneráveis para habilitar a democracia formal no seu posicionamento contra os excluídos, certo? Então, a gente criou categorias de vulnerabilidade quando deveríamos discutir estruturalmente o que a gente chama de fragilidades, né, estruturais, ou seja, da posição da mulher dentro do patriarcado, da posição da população negra em sociedades, né, escravistas e pós-escravistas, enfim, como que a gente desconstrói uma ideia de vulneração que acaba isolando os elementos, né, em favor de uma imagem de totalidade histórica que tem um peso diferente na explicação da sociedade e nas exigências para transformar isso. Então, por exemplo, no campo da saúde, né, puxa, agora a gente está preocupadíssimo com, todo mundo começou a falar em número de leitos, UTI e tal, mas, pessoal, essa carência, essa ausência já existia, né? E a gente ficou preso, nas palavras do Boaventura, na sociologia das ausências. A gente ficava reclamando de uma insuficiência aqui e ali, mas a gente não rompia isso em favor da emergência de uma outra realidade. Então, talvez seja um momento, e são momentos duros para fazer isso, mas necessários, em que a gente aproveite o impacto da pandemia para recolocar um debate de fundo, ou seja, uma sociedade de bem-estar, uma sociedade em que as proteções sociais, e aí, nas palavras, né, de Robert Castel, que tenha seguridade civil e política, onde entra toda essa questão dos direitos da não discriminação, das não desigualdades, né, injustas, a questão da seguridade social e econômica, né, do respeito às diferentes culturas, né, da forma de relacionar isso com os direitos da própria natureza, etc. Como que a gente constrói um discurso de totalidade que resulte num projeto de sociedade e num projeto de Estado, né, como dizia o nosso amigo Ernesto Che Guevara, conquistar o Estado para transformar a sociedade, ou seja, eu tenho que ter um projeto de poder em relação ao Estado que me permita transformar a sociedade. E nisso eu acho que nós ficamos, então, ainda, mesmo nessas circunstâncias dramáticas, fazendo uma série de disputas, né, pontuais, e nos falta uma imagem de totalidade para disputar com a sociedade. Portanto, o risco que nós temos hoje é passar por um período muito duro, muitas mortes, né, muita destruição de tecido social, que no final das contas, paradoxalmente, reforce o discurso conservador, né, neoliberal, no econômico, conservador na sociedade, por essa oposição, que não tem nada de novo, entre liberdade e controle, né,
onde é um absurdo, mas é uma construção sofisticada, né? Que diga, não, agora tu tem a liberdade de escolher se tu quer morrer pelo coronavírus ou morrer de fome em casa, ou seja, é um absurdo. Essa é a equação que está colocada para a maior parte da população, que só aprofunda as desigualdades, não é mesmo? Aprofunda as violências, etc. Então vejam que nós temos uma série de tarefas aí, ao mesmo tempo de mobilizar para responder às demandas imediatas, né? De sobrevivência, de proteção da vida e tal, mas nesse caminho a gente precisa construir medidas mais ousadas, certo? Então, tá bem, a gente precisa fazer alguns movimentos do tipo, olha, vamos mitigar o efeito negativo de um determinado projeto de lei no Congresso, vamos expandir, né, as proteções econômicas que são já irrisórias por um período maior, mas qual é o projeto de fundo? Como é que a gente transforma, inclusive em debates no parlamento, mas sobretudo com a sociedade, a realidade que a gente vive para nos preparar para um outro tipo, né, de transformação, porque é isso que está em jogo também, certo? O vírus ele vai estar aí circulando pelos próximos 2, 4 anos, pelo menos, né? E ele vai cobrar em várias etapas impactos sobre a sociedade. A nossa sociabilidade vai ser alterada. Como é que nesse processo a gente instala uma outra perspectiva de solidariedade, de um Estado diferente, né? Não um Estado humanitário, né, que intervém pontualmente para mitigar o impacto e depois se retira em seguida, né, deixando que a sociedade, entre aspas, livremente resolva os seus desafios e dilemas. Na verdade, deixando que o mercado resolva, né, porque essa é a questão que está colocada nessa dinâmica da chamada liberdade. Então, eu acho que isso vale a pena a gente pensar, né, pensar porque a gente precisa inserir o que estamos fazendo num quadro mais geral, com ambições de futuro também. Eu vi, Antônia, que tu quer, eu quero, junto com isso, além do que tu queres dizer, eu quero também que tu nos ajude quando o Armando fala sobre refazer a sociabilidade, né? Existe um elemento central nisso que é a produção cultural, né? Quer dizer, uma das formas que a gente mais socializa, né? Mais interage na nossa sociedade brasileira, são nos espaços de produção de manifestação cultural, que foram os primeiros a parar e talvez não voltem num período muito largo, né? Ao mesmo tempo, contraditoriamente, a produção cultural, para aqueles que podem fazer isolamento, que não estão nesse dilema que a maior parte do povo vive, mas mesmo uma parte do povo, é o que mantém a nossa saúde mental, né? Todo mundo fala sobre isso, né? Quer dizer, também essa contradição fica mais gritante, né? O despreparo, a ausência de políticas públicas para a cultura, o olhar destruidor desse governo sobre a cultura e a necessidade dessa produção na manutenção da nossa saúde mental, até dos nossos afetos, né? Da forma como a gente se conecta uns com os outros nesse período. Eu acho que sobre isso, assim, especificamente a questão da cultura, né, assim, acho que teve aquela situação da performance, né, do Labette, que o MBL pegou aquele caso da criança tocando o performer nu e fez daquilo um case de pedofilia, né? A partir daquele momento, assim, né? Ou seja, houve uma identificação de que a classe artística é uma classe a ser combatida, e a partir daquele momento começa uma narrativa, uma ofensiva muito dirigida ao setor cultural para desqualificar a fala, para descredibilizar, para associar, né? Criar essa nuvem de tags entre arte e pedofilia, imoralidade, destruição da família, enfim. Esse projeto ele foi muito bem executado, né? Eu vejo assim, acho que a classe artística, de fato, esse lugar de fala deixou de ser muito ouvido, né? Acho que os artistas nas campanhas que se engajam muito mais como veículo do que como enfim, como artistas mesmo, refletindo sobre o que estão dizendo. E isso é um processo que culmina, né, ali na eleição do Bolsonaro com um total desmonte da cultura, né? Então, assim, esse momento contraditório, né, em que você tem um setor completo, uma terra arrasada. Assim, como é que retoma... Eu não sei, não vejo... Claro, você tem o streaming, que é um setor que, né, que é o que está
em boa parte, garantido a nossa saúde mental, a literatura, o que você já tem, né, em casa, o que você acessa pelo online, mas você imaginar como é que vai voltar a ter produção de cinema, como é que, né, a gente está vendo uma quebradeira gigante de livrarias. Claro, de novo, o online está vendendo, mas, enfim, então tem uma reorganização gigante do setor, uma terra arrasada, e aí isso vai de encontro com que, né, é o crime perfeito, né? Porque não deixa rastro. Quem é que vai achar que é mais importante investir em cinema nesse momento do que, né, na renda básica emergencial? Ninguém vai. Claro que isso são dinheiros que vêm de lugares diferentes, mas a gente sabe que a narrativa sempre é colocada assim, né? Por que você vai botar dinheiro em escola de samba se você tem que botar dinheiro em saúde? Foi assim que o Crivella justificou o desinvestimento no carnaval, para falar de um setor importante do Rio de Janeiro. Mas é isso. Por outro lado, a gente vê também esse reconhecimento nesse momento, né? Assim, é o que está garantindo a nossa saúde mental, é o que faz a gente conseguir estar em casa com um pouco mais de... trabalhando o nosso ser, né? Se a gente fica vendo essas coisas em sei lá, yoga, enfim, menos fazer, mais ser, enfim, tudo isso está aí. Eu espero que a gente consiga, nesse momento, repactuar a forma como a sociedade enxerga os artistas. Agora, eu queria retomar um pouco o que o Armando estava falando, porque acho que me parece essa uma questão muito central, assim, né? A gente... O Bolsonaro e o bolsonarismo, né, ele tem um projeto muito claro. É um projeto que a gente pode falar um monte de coisas sobre ele, mas é um projeto, né? E eu sempre, quando olho para essa rejeição que cresce sobre Bolsonaro, eu me pergunto se essa rejeição nasce de uma crítica ao fato dele não estar levando a cabo um projeto. São pessoas que estão desembarcando porque era para ele estar fazendo o nosso projeto, que a gente acalentou durante tantos anos, de uma outra maneira, né? No sentido de que ele capturou o Estado para fazer o projeto da família dele. É isso que a gente está assistindo. Então, quem é de direita, quem é bolsonarista, deve estar revoltado, com toda razão, passa a rejeitar, o que não significa que essas pessoas vão aderir ao que quer que seja um projeto do campo progressista, né, para pegar o que o Armando estava falando. Então, a primeira coisa que eu me pergunto assim, é que projeto virá, né? Porque eu também não sei responder. Eu acho que a gente está nos frontes pontuais, mas qual é o projeto? O projeto é recuperar a Constituição de 88? Eu acho isso um projeto foda. O projeto é recuperar e levar a cabo, né? Porque tinha muita coisa do que está ali no espírito da Constituição que não foi executado até o fim, né? Se a gente tivesse feito a Constituição até o fim, o Brasil estaria em outra situação, não seria o que é. Bom, então, essa é uma possibilidade de projeto. Agora, o projeto, então, né, acho que tem essa cisão, talvez, aí, dentro do que é o projeto do Bolsonaro, do bolsonarismo, mas eu fico pensando se o que a pandemia traz para o projeto deles não é, de alguma forma, o crime perfeito, assim, no sentido de que essa eugenia, tem uma eugenia, né? Tem um projeto eugenista acontecendo. Deixa, não, os velhos vão morrer, você diminui a previdência, que já era um objetivo Perfeito. deles. É isso mesmo? Eu não, enfim, eu fico um pouco perplexa de dizer isso, de ver isso acontecer e olhar dessa maneira, mas eu acho que é isso mesmo, assim, é um projeto eugenista, mata pobre sempre morreu no Brasil, entendeu? Mata pobre, você acaba com essas categorias, vulnerável, excluído, desalentado, extermina esse problema, que é o problema, né, que você tem que sustentar ali com Bolsa Família, renda básica emergencial, mata velho, você diminui o SUS. Então, é isso mesmo. Assim, então, eu acho que é importante a gente identificar na radicalidade o que é o projeto do bolsonarismo, e aí eu acho que fazendo essa separação entre Bolsonaro e bolsonarismo, e o que então será o nosso projeto que
encante a sociedade, porque a sociedade se encantou pelo projeto bolsonarista, uma parte grande da sociedade. Isso foi eleito, isso foi votado, isso foi legitimado pela urna. Um projeto de morte, não é à toa que agora toda manifestação deles tem caixão, né? Virou um objeto fetiche das manifestações desse momento. É muito simbólico isso. Enfim. Eu já te passo, mas exatamente, Antônia, eu me esforço muito, eu falo quase todos os dias isso. Parece loucura, né? Parece desconectado um elo do outro. Então, bem, é cloroquina, é deboche, né? Com a morte. Aí é João Pedro, João Gabriel. Hoje foi um terceiro menino executado pelo Witzel. Mas não é desconectado um elo do outro. Eu acho que a nossa turma precisa fazer mais um esforço para perceber que as coisas são conectadas e o que conecta é o projeto da morte. Aquilo que teorizam, que chamam de necropolítica, é isso que está acontecendo no Brasil. Os 30 mil que não tinham morrido na ditadura, que ele debochou, podia ter morrido uns 30 mil, são os 30 mil que a gente deve, lamentavelmente, alcançar essa semana, né, com o número de óbitos do Covid-19. Quem são os que mais morrem? Não morre igual, né, porque tem, né, Amanda, aquele papo de que o vírus é democrático. O vírus, é verdade, ele não escolhe quem ele atinge, mas a consequência do vírus é muito desigual entre as pessoas. E aí, Sofia, antes de eu te passar, eu queria... Existe algo sórdido também acontecendo, porque como o Bolsonaro, ele leva a contradição, né, ou a polêmica do país para a ideia de quem defende ou quem não defende o isolamento social, ou quem defende ou quem não defende a prescrição de fármacos sem ser um profissional que pode prescrevê-lo, né? Então é cloroquina e não isolamento, ou o resto, dá uma aparência que governos que são muito similares com o dele, na essência, porque a essência desse projeto é também uma essência... existe um projeto econômico, que é o que sustenta o governo Bolsonaro. São os interesses econômicos de uma parte da elite que, se tem que escolher entre democracia, né? Democracia e vida dos mais pobres, ou o lucro, opta pelo lucro, né? Então, que é o governo Witzel no Rio. Então, o Witzel defendeu o isolamento. Ok, mas fez o que pelo Sistema Único de Saúde? Fez o que de assistência social para que essas pessoas não tivessem que se expor ao vírus, né? Então, existe ainda uma segunda camada nisso, né, Sofia, que a mim me perturba. As pessoas falam, como é diferente. É diferente porque defende a ciência, mas do ponto de vista da essência, o que move esse projeto de morte são os interesses econômicos dessa gente. Com certeza. Né, durante uma crise que será maior, quer dizer, já era grande no Brasil antes da pandemia e será inevitavelmente maior depois dela, porque a crise econômica tomou uma outra proporção no planeta Terra, né? Mas, Manu, eu quero, relacionando também bem exato com o que o Armando disse, que está faltando uma totalidade, lembrar, Armando, Antônia, que eles vieram desmontando as universalidades que nós projetamos em 88. Porque eles disseram que era impossível, que nós quebramos o Brasil. Esse é o discurso que viabilizou a vitória desses governos do Estado mínimo. Não, vocês quebraram o Brasil. E aí congelaram por 20 anos os gastos sociais. Mas nós projetamos, Armando, nós projetamos a universalidade da saúde e da previdência. São belíssimos aqueles capítulos e nós fizemos uma luta para que não destruíssem, né? Eu ontem conversava com a coordenadora adjunta do Conselho Municipal de Saúde, que é um conselho que faz 28 anos, aqui de Porto Alegre, e ele tem, olha só, Antônio, ele é formado com representação dos conselhos locais de saúde, dos conselhos distritais de saúde, e além dos equipamentos especializados, o Armando sabe bem disso. E nunca falta quórum. Então, assim, esta instalação do controle social do SUS é belíssima. O que nós fizemos nesse país é uma coisa linda. O SUS paga equipamentos e remédios dos caríssimos. Então, o que eu acho que para a gente não deixar o povo se perder, o que eles estão fazendo nessa necropolítica e nessa questão do estímulo à volta e dessa disputa econômica? Eles estão banalizando, eles estão trazendo de volta a ideia, esvaziando a ideia de direito e trazendo de volta
a naturalização da desigualdade, a fatalidade, a naturalização da morte dos pobres. Eu tenho que trabalhar mesmo, é isso, eu tenho que me arriscar, não tenho que fazer. O que nós fizemos foi colocar outra coisa no lugar, mas não, claro que não foi o conjunto do povo brasileiro que se apropriou. E aí eu acho que a gente tem que sair dessa pandemia com algumas ideias globalizantes que são lindas e generosas e exequíveis. Uma delas que a Manu trabalha muito com o seu instituto, que a renda mínima e alimento mínimo é direito de todo mundo. É de todo mundo. Que foi uma coisa que a gente lançou lá com o Bolsa Família. Então, assim, é possível o Estado garantir para todo mundo que não tem emprego, que está no subemprego, que não sei o quê, uma renda mínima para se alimentar? A nossa economia pode. A outra questão é a universalidade da saúde. E a outra, para largar para vocês de volta, e aí, Antônia, falando sobre cultura, ficou a nu o que eles fizeram com a cultura. Eles vaziaram o financiamento direto aqui em Porto Alegre, a Manu sabe. E ela sabe que ela e o Rosseto são nossa utopia. Aqui acabou um fundo que financiava diretamente, um fundo que tinha 27 anos. A Manu Li. Eu ri de utopia. Eu estou tentando. Eu não posso ser utopia, a gente vai realizar o sonho agora. Né? Vamos realizar, mas a utopia nos faz sonhar e nos faz buscar, sabe, né? Então, a utopia é o nosso projeto. Exatamente. Então, a NU ficou, a questão da cultura não tem mais financiamento, é só via a renúncia fiscal, é só via a empresa, e o empresário agora não está fazendo nada. E os nossos artistas não têm nenhuma política pública continuada que a gente foi esboçando lá com os governos Lula e Dilma, né? E aí, por fim, a educação. Então, quais são para mim os grandes marcos, né? A volta da universalidade da saúde, da renda, e a educação é algo em disputa. Porque a educação está no debate, meu Deus, nunca se parou a escola e se mandou as crianças para casa. Então, tem duas coisas em disputa. Vai ser EAD e tecnologia para dar os mesmos conteúdos desvinculados da vida, técnicos, que não discute a vida, a sexualidade, a liberdade, ou nós vamos disputar uma outra educação? E é uma educação, porque realmente ela voltou para o centro. Está todo mundo se dando conta, está desesperado, nós queremos escola de volta. Mas que escola? E eu espero que isso seja uma obra nossa, seja uma escola para outra educação, para a vida, para a preservação, para a solidariedade. A solidariedade, um conceito lindo, que está hoje na rua, que está salvando as pessoas e que a gente tem que colocar como conceito que forge o nosso país. Então, eu acho que tem grandes totalidades a disputar aí, e algumas a gente já lançou lá, e eles vieram destruindo. Isso é uma grande disputa a fazer hoje, ao atuarmos, né, ao até fazermos solidariedade. Fala, né, Armando, o bem viver, né, a democracia, a proteção social e solidariedade. Na minha interpretação, é um tripé, né? Como é que a gente fortalece a democracia depois disso? Eu tenho muito receio, eu sou repetitiva nisso também, tenho muito receio, não só da grande saída autoritária que eles podem construir, mas das pequenas, né? Porque o tamanho, a dimensão do controle sobre os nossos corpos que recai sobre o Estado hoje é muito maior do que era 2 meses atrás. Né? Então, as decisões são sair ou não sair na rua, ir ou não ir ao supermercado, quem pode, quem não pode. Então, isso sem controle público. Aqui em Porto Alegre, nem o Conselho Municipal de Saúde participa das decisões. Né? Quem trabalha, quem não trabalha, o que é essencial, o que não é. Né? Então, democracia, proteção social e solidariedade. Né? Eu também, Sofia, eu levo muita fé na retomada desse valor como um agente de enfrentamento ao ódio. Né? Porque o ódio que eles pregam é o ódio que aniquila o diferente, que não percebe a exclusão social. E a solidariedade, diferente de uma coisa mais romântica, é o amor ao próximo, né? Porque tem a ver com isso, mas ela reconhece o outro como sujeito de direitos. Né? Baixa a TV, minha filha. Agora acordou, vocês viram que o leão acordou, já que estava pronto, e agora ela está na briga pela savana, que ela quer o direito dela de ver em alguma coisa enquanto eu estou com vocês. Armando, é isso? É isso, mas a gente tem que, eu acho que encarar de forma muito responsável o desafio de compor, né, essa perspectiva.
e que ela seja crível, né? As pessoas possam dizer, puxa, é isso que eu quero e podemos alcançar isso. Isso não é fácil compor. E lembrem que nós temos uma situação que a jornalista essa canadense, a Naomi Klein, né, destaca muito bem, que ela chama da doutrina do choque, né, ou da política do choque. Quer dizer, a pandemia gera um choque dentro de uma situação que já era muito desfavorável a projetos solidários. E esse choque está sendo aproveitado pelo projeto hegemônico hoje no mundo, quer dizer, uma economia globalizada neoliberal e um ambiente político conservador, certo? Que faz com que a disputa sobre o sentido da crise seja uma disputa que a hegemonia está fazendo ativamente. E acho que não é menor o enfoque para entender Bolsonaro, Trump, etc., dentro da formulação do Ernesto Laclau, né, do argentino, que falava sobre a questão do populismo, né, e particularmente se nós olharmos o comportamento do populismo de direita e de extrema-direita, o populismo necessita, num certo momento, pegar as diferenças entre os grupos na sociedade e escolher um grupo que vai ser excluído de dentro da sociedade para poder criar a sua coesão enquanto disputa de projeto na sociedade. E aqui no Brasil fizeram isso de forma brilhante, eu diria, criando o antipetismo como uma forma de excluir da sociedade todos aqueles que tinham uma postura contra, né, um projeto conservador, neoliberal. E isso deu certo, eles conseguiram criar essa tensão, né, na sociedade, que não tem uma base racional, ademais amplificada pelas fake news, né, pelas versões que se construíram dentro do imaginário social sobre essas questões. E tem um substrato, né, uma sociedade que historicamente aceita a desigualdade e que não advoga claramente pela igualdade, né, que absorve facilmente o discurso da igualdade de oportunidades, que é uma versão perigosíssima do individualismo, finalmente, né? Quer dizer, essa é uma construção que tem fortes bases na nossa trajetória histórica e que agora se coloca como uma questão muito potente, né, no sentido de continuar disputando a manutenção e aperfeiçoamento dessa hegemonia. O que pode se esperar daqui para frente, inclusive se houver a necessidade de voltar a um isolamento, um lockdown, em geral, um recrudescimento também da ação violenta do próprio Estado, né, para manter o controle. Vai ser um jogo permanente de símbolos aí, né, ou seja, eu vou ter que agora aumentar, né, o controle sobre a sociedade, no sentido, inclusive, policial, para garantir um lockdown numa situação de perda de controle, mas uma situação de perda de controle que eu mesmo crio, né, finalmente. Então, como que se dá essa dinâmica? Ela vai num marco muito, eu diria, coerente, né, da atuação que se observa, e nessa análise do Laclau fica muito claro, né, desse populismo de direita e extrema-direita. E nesse momento, criar, por analogia, o excluído como sendo aqueles que se opõem à volta à atividade econômica, como sendo os responsáveis pelo que pode acontecer de ruim na sociedade, porque não deixam vocês trabalhar para sobreviver, também é um discurso muito potente, certo? E que ele se instala também de forma insidiosa. Esses dias eu estava vendo que nunca, depois das eleições de 2018, nunca houve uma atividade tão intensa de fake news, né, de ataque nas redes sociais como agora, porque eles estão num ponto central, né, de disputa sobre o imaginário para poder explicar o inexplicável. A inação do Estado frente ao crescimento das mortes, né, ou seja, é preciso criar uma versão sobre isso que proteja o projeto hegemônico aí em curso. Então, vejam que nós estamos frente a um movimento que é muito, muito complexo, né? Ele não tem uma medida única, tem uma série de medidas articuladas aí. E, portanto, acho que é muito importante que a gente seja capaz de também fazer uma análise bastante fria e clara de que nós tivemos avanços em vários momentos, que isso foi graças à movimentação, mobilização da sociedade, das forças progressistas na sociedade, mas também temos que reconhecer que a gente foi sendo capturado e tivemos, mesmo durante os anos em que estivemos no governo nacional, por exemplo, uma desmontagem progressiva de uma série de mecanismos. Isso fica muito claro na área das proteções do trabalho, nas próprias reformas parciais da Previdência e tal, em que a gente tinha uma correlação de forças que não permitia avançar e, ao mesmo tempo, impôs uma série de derrotas, né? Então, a gente precisa ter essa leitura também bastante crítica, porque avançar a partir de agora não é olhando algumas conquistas anteriores, é pensando outro tipo de exigência para a sociedade, certo? E no campo específico da saúde, onde atuo, a gente tem colocado o seguinte: nós temos que agora dizer qual é o tamanho e a qualidade do Sistema Único Nacional de Saúde que a gente precisa alcançar para todos, e quanto custa isso para tensionar a volta da
economia para o interesse social, para o bem viver. Portanto, nós temos que ter um projeto muito diferente do que nós trilhamos anteriormente. E nós não podemos nos habituar a ter só um sistema residual de proteções sociais, nós precisamos ter um sistema pleno, né? E isso significa disputar no imaginário social isso como um bem comum, né? Como um valor que todos vão considerar essencial. Temos que criar, em última instância, e para finalizar, uma ideia da nossa crise. Qual é o nosso choque? O que nós queremos dizer? Basta para, a partir disso, criar um choque que a sociedade possa se mobilizar em favor, né, desse tipo de projeto e se debruçar sobre a sua possibilidade, como construir a possibilidade. E, desde logo, não aceitar o argumento de que não tem dinheiro, né? Que a questão da concentração da riqueza de forma profundamente desigual e a maneira como a economia brasileira cresceu enormemente, mas não distribuiu, né, adequadamente a riqueza, nos faz ter argumentos sobre as possibilidades de poder sustentar economicamente um projeto de transformação. Então, nós temos que fazer esse debate de forma integrada, senão nós não vamos conseguir realmente construir entre nós, né, uma perspectiva adequada de luta para cruzar esse período difícil e sair mais adiante com um projeto sólido, né, que vai nos conduzir a outra realidade. Obrigado. Meninas, a última fala aqui, a gente nunca faz exatamente 1 hora, sempre passa, porque sempre tem um extra. As observações, opiniões finais de vocês duas. Está desligado o teu mic, Antônio. A Antônia está ligando aí. Eu estou assinando embaixo na fala final do Armando. Então, estou assinando embaixo do que o Armando. Refletindo. Está super baixinha, Antônia. Ela vai falar? Aqui até o médico que vem comentar dos assuntos de crise sanitária para causar reflexão, né, Armando? Gente, aqui não é ninguém para deixar ninguém acomodado. O Café com Notícia para passar no nosso. Não, a minha fala final aí é o seguinte: eu tenho sempre feito todos os momentos que a gente está em diálogo, que a gente precisa ter esse sentido estratégico e tem que convidar as pessoas à ação. Né? Porque assim é muito fácil as pessoas se conformarem e caírem na desesperança. E eu tenho dito, olha, esse ano é ano de eleição, ano que vem não é ano de eleição. As lutas a gente faz, a gente tem que compreender em que lado a gente está e tomar o nosso protagonismo. É a luta de classes que está aí, a luta de quem pensa um mundo para todos, pensa um mundo feliz para todos. A gente construiu uma democracia frágil, capturada, bombardeada pelas fake news, tem aí uma CPI mostrando isso, tem investigação, tem favorecimentos agora, né, aparecendo dos filhos aí, Bolsonaro mais uma vez, manipulação na Polícia Federal. Ok, ela é capturada, ela é limitada, só que ela tem um espaço importante de exercício de poder, né? Então eu quero só fechar dizendo que, quando eu falei em utopia, que a nossa grande aplicação agora é a partir das cidades, né? Do direito à cidade, que o amigo da Manu, o deputado espanhol, disse que ouviu pela primeira vez falar de Porto Alegre, né? É no nosso território, então é a hora, meu recado final é isso. Se a gente está enxergando o que a gente não quer ver, que são as mortes, os cadáveres, isso não é natural, a gente podia estar evitando, a gente podia ter outra política para a vida. Vamos fazer isso a partir das cidades, a partir do nosso voto. Vamos fazer agora na solidariedade, na reflexão, na pressão por políticas públicas para preservar a vida, mas vamos votar, né, gente? Vamos escolher pessoas. E eu falo assim, tem 5, 6 palavras, se aquele candidato falou, tira fora esse candidato, não vai, tá? Ajuste fiscal, não. Meritocracia, não. Terceirização, não. Privatização, não. Falar essas palavras aí são pessoas que não vão preservar direito. Tem que ajudar umas cartilhas simples, assim, simples. Esses aí, vão tirar as políticas que garantem direito. Então, assim, gente, é realmente fazer com que as pessoas sejam autoras do destino das cidades. Esse é o ano de fazer isso, viu, Manu? Estou apostando muito nessa pré-candidatura aí da Manu e do Rosseto. Porto Alegre ecoa no mundo. Né? E o Gerardo, ele disse assim, se cambiar o Brasil, cambia o mundo. O Gerardo, né? Gerardo, como é que é o sobrenome dele? A Antônia também conhece o Pizzarello.
Pizzarello também. Pizzarello, a Pizzarello de Se Barcelona, Cambia Brasil. foi vice-prefeito da Ada Colau. Acho que vocês tiveram. Se Cambia Brasil, cambia o mundo. Então, vocês vão cambiar desde Porto Alegre, desde as nossas cidades. Obrigada, Manu. Adorei. Eu queria agradecer, porque essa conversa foi muito inspiradora. Sofia, Manu, com essa esperança. A Manu estava falando ontem, assim, firme, de pé, lutando. É muito bom ver isso e ouvir, né, a Sofia animada para a luta, porque é um momento de muita, profunda desesperança e um caos que vai se abatendo sobre o Brasil, que a sensação que dá é que não vai ter jeito. Mas, enfim, então, muito importante ouvir o Armando falar, assim, concatenando o caos num projeto coeso. E eu tenho pensado um pouco, assim, a partir daquele editorial do Financial Times, que é, né, um jornal liberal, onde eles falam sobre princípios que não são, né, do liberalismo, assim. Então, para onde vai o liberalismo? Vai existir ainda espaço para esse projetos ultraliberais como o que a gente está vendo no Brasil, né? O Guedes falou essa semana mesmo que tem que diminuir a renda básica, porque senão ninguém vai voltar a trabalhar, porque vão ficar no conforto dos R$600, o negócio de uma perversão. Mas, enfim, a gente sabe que o Brasil está numa situação, né, no mundo que é uma barbaridade. Então, né, esse mundo para onde nós vamos, né, ele vai ser um mundo onde o liberalismo vai caber, ou que tipo de liberalismo vai existir, e qual é o projeto de um campo progressista, solidário. Então, acho que tem muito a ser construído. E, enfim, espero que a gente possa, né, reencontrar esse eixo aí de um projeto solidário e que encante, como a Sofia falou, assim, esse é um ano eleitoral, esse tema vai ser discutido, esses temas serão discutidos a partir do território, que é onde as pessoas vivem, né? Onde as mulheres estão, onde a vida das pessoas acontece. Então, espero que a gente já possa começar a desenhar esse novo normal esse ano e que o projeto da Manu seja ponta de lança aí nessa história. Ponta de lança são os nossos sonhos, né, Antônia? São comuns. São comuns. Muito obrigada, adorei conversar com vocês. A Antônia me falou ontem, Sofia, que parecia que eu estava sempre ótima. Aí, na verdade, eu armei uma reunião de amigos todos os dias às 9 da manhã. Às 9 da manhã. Aí dá uma melhorada. Dá uma melhorada no meu assistindo. Não, ontem, Manu, eu acompanhei ontem de manhã, digo, o café da manhã é um tema pesadíssimo. Acompanhei com as figuras maravilhosas falando do tema da morte, né, da população negra. Eu digo, mas não, nem sempre teus cafés da manhã são light, né? Não, mas pelo menos eu reencontro amigos, né, que estão na mesma luta que eu para que o Brasil saia disso. Gente, muito obrigada, bom final de semana para vocês três. Obrigada, Armando, querido, meu parceiro de todas as sextas. Obrigado, beijo para vocês. Antônia, estou com saudade tua, saudade de vocês. Também. Sofia, a gente se encontra aqui na luta. Certo. E, pessoal, compartilhem nas redes de vocês, porque o nosso conteúdo fica sendo muitíssimo visto ao longo do dia, porque tem a galera que acorda cedo para nos acompanhar, tem a galera que está trabalhando, tem a galera que está dormindo, né? Então, ao longo do dia, o pessoal acessa o nosso conteúdo, compartilhem e para as pessoas, para a gente subverter o algoritmo também. Um beijo, boa sexta, bom final de semana, fiquem com Deus. Tchau, querida. Tchau, Sofia. Valeu.